Cara, olha essa imagem. Aqui, a Marinha dos Estados Unidos avisa ao barco iraniano que volte, que não avance, que não saia do Golfo de Oman. E aí começa a disparar ao navio. E toma o navio. Primeiro atingiu só a sala de máquinas, paralisando o andamento do navio e impede que ele avance. Olha essa outra imagem aqui, mostra exatamente essa ação. Olha aí, deixa eu ver aqui, mais alto, isso. No momento que o helicóptero para sobre o navio, desce ali os fuzileiros e vão tomando aos poucos o navio iraniano. Este é o nível de tensão que estamos vivendo no mundo e o nível de tensão que está maior ainda lá no Oriente Médio, com o Império atuando com tudo contra as ações do Irã e contra a saída de qualquer barco do Estreito de Hormuz, que agora quem bloqueia a saída do Estreito de Hormuz é justamente os Estados Unidos da América e não mais o Irã. Por que aconteceu tudo isso? Primeiramente, os Estados Unidos vem dizendo, aqui o Trump na sua conta Truth Social, que é o seu próprio site ali que ele criou de rede social, ele diz o seguinte: o Irã decidiu disparar balas ontem no Estreito de Hormuz, uma violação total do nosso acordo de cessar fogo. Ou seja, ele está dizendo que o Irã, no domingo, ele infringiu o cessar-fogo. Muitos dos tiros foram direcionados a um navio francês e a um cargueiro do Reino Unido. Isso não foi legal. Foi? Meus representantes irão a Islamabad, no Paquistão. Estarão lá amanhã à noite para as negociações. Hoje, segunda-feira à noite, eles estão lá. O Irã, quem são os representantes? O Steve Witkoff e o genro do Trump, o Jared Kushner. Parece que o Joy Vance não vai, que é o vice-presidente, que foi na outra vez. O Irã anunciou recentemente que fecharia o estreito, o que é estranho porque o nosso bloqueio já o havia fechado. Então, só para a gente entender a situação assim, quem hoje mantém o estreito fechado é o Irã e os Estados Unidos. Porém, quem realmente tinha fechado o estreito lá desde que começou a guerra foi o Irã. E agora, devido às negociações que eles tiveram semana passada lá no Paquistão, o Irã abriu o estreito, mas os Estados Unidos falou: não aceito que você abra o estreito. Eu agora vou fechar o estreito, porque ali na saída do Golfo de Oman, ele foi lá e botou toda a sua marinha bloqueando a saída de qualquer navio, porque eles só disseram, os Estados Unidos, que só vão abrir o estreito na hora que o Irã se render e aceitar de que eles não podem ter um programa nuclear, porque isso é a base do acordo para terminar a guerra para o Trump. Não é mudar os ayatollahs do poder, porque o Trump ele já disse que considera que como matou os líderes antigos lá do regime, esses novos aí para ele tá de boa e ele matou os líderes antigos, então já teve uma mudança de regime para não sair perdendo. Ele falou isso daí, mas não teve mudança de regime, só mudou os líderes. Porém, o que ele quer hoje é que o Irã ceda e não desenvolva um programa nuclear, por mais que os Estados Unidos, por mais que o Irã tenha falado que esse programa nuclear é para fins pacíficos, os Estados Unidos não quer isso, ele quer que não tenha um programa nuclear. Hoje em dia, eu estaria ainda mais desconfiado, porque depois do ataque do ano passado e desse ano, se o Irã tiver um programa nuclear para fins pacíficos, não vai meio que adiantar de nada, né? Ele vai poder ser atacado novamente aí direto, então possivelmente eles tentarão desenvolver ogivas nucleares se antes já não estavam tentando. E aí ele diz mais: eles estão nos ajudando sem saber, e são eles que perdem com a passagem fechada. Perdem 500 milhões de dólares por dia por não estar vendendo petróleo, porque daí não consegue sair o petróleo dali. Obviamente, os Estados Unidos estão ganhando com isso, mas uma elite dos Estados Unidos que são os donos das indústrias de petróleo dos Estados Unidos, porque com a não passagem de lá, faz o preço do barril do petróleo aumentar. Esses caras vão vender muito mais, como diz o Trump aqui, ó. Os Estados Unidos não perdem nada, o Império não perde nada. Aliás, muitos navios estão a caminho dos Estados Unidos, do Texas, da Louisiana e do Alasca
para carregar, cortesia da Guarda Revolucionária Islâmica, sempre querendo bancar o Durão. Mas o que acontece? Os Estados Unidos como país, não sei se não perde nada, como diz o Trump, porque a elite petroleira dos Estados Unidos, sim, não perde, ela ganha, e ganha muito dinheiro com tudo isso. Agora, o povo, não, porque está tendo uma menor oferta de petróleo, isso faz com que o preço do petróleo continue diretamente aumentando, faz com que a gasolina, o diesel lá esteja mais caro, assim como aqui no Brasil, e aí vai fazer com o preço de várias outras coisas aumente ainda mais do que só o preço ali da gasolina. Então faz com que o preço da comida aumente, faz com que o preço das roupas aumente, faz com que o preço dos eletrônicos aumente e assim por diante. E aí o Trump continua dizendo: estamos oferecendo um acordo muito justo e razoável. Na visão do Império, o acordo para eles é ótimo e justo. Espero que eles o aceitem, porque se não aceitarem, os Estados Unidos vão destruir todas as usinas de energia e todas as pontes do Irã. Praticamente bota uma arma na cabeça e aceita ou não. Chega de ser bonitinho. Eles vão ceder rápido, vão ceder com facilidade, e se não aceitarem um acordo, será uma honra para mim fazer o que precisa ser feito, o que deveria ter sido feito com o Irã por outros presidentes nos últimos 47 anos. É hora de acabar com a máquina de matar do Irã. Até parece que o Império não é uma máquina de matar, né? E depois o Trump vai ter uma outra publicação, esta feita ontem também, mas que praticamente no nosso horário aqui do Brasil aconteceu no dia de hoje. Um navio cargueiro da bandeira iraniana chamado Tosca, com quase 275 metros de comprimento e pesando quase o mesmo que um porta-aviões, tentou ultrapassar nosso bloqueio naval, que foi aquele navio que vimos, e não teve sucesso. O destroyer de mísseis guiados da Marinha dos Estados Unidos, USS Spence, interceptou o Tusca no Golfo de Omã e os advertiu para que parassem. No caso, o advertiu, que era só um navio. A tripulação iraniana se recusou a obedecer, então nosso navio da Marinha os deteve imediatamente, abrindo um buraco na casa de máquinas, que foi aqueles tiros que vimos, que atirou na casa de máquinas do navio, ficando impossibilitado de continuar. Neste momento, os fuzileiros navais dos Estados Unidos estão com a custódia do navio, que foi aquele momento que desceram e tomaram o navio realmente, e o Tosca está sob sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos devido ao seu histórico de atividades ilegais. Temos a custódia total do navio e estamos verificando o que há a bordo. Assinado o presidente do Império. Essa é a situação lá, intensificando a relação que estava tensa. É para hoje à noite haver um acordo entre o Irã e os Estados Unidos, em um encontro lá no Paquistão. O Irã já vem dizendo que talvez não vá nesse acordo. O Irã afirma que não haverá negociações com os Estados Unidos por enquanto, lançando dúvidas se realmente vai haver esse acordo ou não. Aqui, o Irã afirma não ter planos para as negociações, enquanto Trump diz que a equipe dos Estados Unidos estará lá. Aí a Reuters traz aqui, fonte iraniana afirma que talvez o Irã poderá participar das negociações de paz depois do Paquistão tanto trabalhar para que desbloqueie ali a saída no Golfo de Omã. E essa situação do mundo, à espera para ver o que acontece lá. Porque o que acontecer ali no Irã, ali no Estreito de Hormuz, no Golfo de Omã, apesar de assim não ter ainda justificativa para essa guerra, no meu ver, não tem nenhuma justificativa para o Trump atacar lá, apesar disso, vem nos afetando diretamente. Eu acredito que o maior beneficiado dessa guerra é apenas um Estado, o Estado de Israel, porque o seu maior competidor, o país ali com maior força para brecar Israel no seu afã expansionista, era justamente o Irã. E aí o Israel agora se vê livre e, de certa forma, muito mais fortificado, porque por mais que assim, que o Trump nem consiga esse acordo de programa nuclear lá com o Irã e outras coisas mais, o país está quebrado, já estava quebrado antes, e depois agora está mais quebrado com a sua elite, mais fragilizada, com problemas internos
muito maiores do que antes da guerra. Então, para o Irã, assim, eles são um país para se reconstruir e para Israel é um país que, por enquanto, não vai lhe dar muitos problemas. Mas diga aí, o que você acha que os Estados Unidos vão conseguir esse acordo ou não de fazer o Irã assinar um acordo no qual ele não pode mais ter um programa nuclear? Eu aqui sou o professor Gessé Santiago e gostaria de ver seus comentários aí então sobre isso aí. E aqui na Escola de Filosofia Política nós buscamos tratar de entender tudo o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.